E aí, povo lindo, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula hoje, mais história. Hoje nós vamos de história afro. Você sabe por que o Ceará é chamado Ceará Terra da Luz? Será que é porque aqui tem muitas praias? Será que é só por isso? Fica comigo que já a gente vai saber. Eu sou a professora Francilúcia e vou estar com vocês hoje falando um pouco sobre Ceará Terra da Luz. Já te convido para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar. Mas bora de aula! Abolição da escravidão no Ceará. Esse símbolo que você vê aí são realmente, literalmente, correntes se quebrando, porque os grilhões que prendiam negros há quase 300 anos foram quebrados. E adivinha, onde foi que primeiro esses grilhões foram quebrados? No Ceará. Então não é à toa que o Ceará tem esse título, recebeu esse codinome de Ceará Terra da Luz. Claro que aqui no Ceará temos praias maravilhosas que são atrativas para todos, mas não é o fato, não é a razão deste nome, certo? Nós vamos estar compreendendo agora a importância que é essa data para nós brasileiros de uma forma geral, mas deixar marcado que no Ceará essa data tem um peso maior, de suma importância, e é baseado nisso que nós vamos estar entendendo. Então, baseado na linha do tempo historiográfico, várias manifestações já vinham ocorrendo ao longo do século XIX pela abolição, desde movimentos que vinham estrangeiros, também visando lucro, né, porque não era mais importante para as metrópoles ter pessoas prisioneiras ou escravizadas que não consumissem, mas essas manifestações se expandiram aqui para o nosso Brasil República, e aí as principais manifestações vão estar ocorrendo ao longo desse tempo. Exatamente daqui a mais 2 dias, eu estou no dia 23 de março, daqui a mais 2 dias, 25 de março de 1884, nós estaremos relembrando a data magna do Ceará, que é a abolição do Ceará. O Ceará, naquele período, ainda era uma província e foi essa primeira província a libertar os escravos, exatamente no dia 25 de março de 1884. Ele antecipou 4 anos a escravidão, a abolição da escravatura aqui no nosso Brasil, que só aconteceu em 1888, exatamente no dia 13 de maio, pela assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, fato que também já conhecemos. E hoje nós estaremos relembrando 137 anos, exatamente nesse ano. Parece muito, mas é um processo que a gente vê que houve impermanência e mudanças. Claro que muitas coisas melhoraram, mas resquícios dessa escravidão ficaram aqui entre nós brasileiros em forma de preconceito, da qual é função nossa como educadores, função nossa como pessoas que vão fazer a diferença na história, devemos combater. Então, por lei, foi publicado no Diário Oficial do Estado a data magna do Ceará, mas só em 2011, no dia 6 de dezembro. Temos esse símbolo que representa o Ceará Terra da Luz, como um quadro, também criado por artistas cearenses, representando justamente a data, que é quebrando-se os grilhões da escravidão, onde se vê pessoas sendo coisificadas, abre aspas, tratadas como coisas, como mercadorias, e agora podendo se libertar. Se não muito, durante quase 300 anos isso ocorreu, como se fosse a coisa mais normal do mundo acontecer. Mas nós vamos entender que para que essa data fosse lembrada, houve a iniciativa de pessoas, houve lutas e houve documentos para registrar. Tinham o baiano de Inhabuque, Manuel Sátiro de Oliveira, era presidente da província naquele período no Ceará. Quando da libertação dos escravos, todo o estado
em 25 de março de 84, se tornou liberto, né? O Ceará ele foi a primeira província a abolir a escravidão. Fato esse que deu ao Ceará esse título de Ceará Terra da Luz. Mas, contudo, no entanto, há sempre o personagem central da história, e essa pessoa é Francisco José do Nascimento, conhecido como Dragão do Mar, ou Chico da Matilde. Ele foi o responsável por este fato ter sido notório. Ele nasceu em Canoa Quebrada no ano de 1839, completaria mais ou menos 182 anos este ano, se fosse vivo, e morou na cidade de Aracati. Aracati também é um município do Ceará. No Brasil, ele foi fundado dia 11 de abril de 1747 e a distância até Fortaleza é de 150 quilômetros aproximadamente. E esse núcleo urbano ele foi considerado patrimônio nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, justamente pelo fato de ter sido lá o local onde viveu e aconteceu este fato marcante na história do mundo, na história do Brasil, né? Especificamente no Brasil, no Ceará. Então, Dragão do Mar vai ser representado com essa imagem, né? E vai representar justamente essa resistência. O Chico da Matilde teve participação em movimentos abolicionistas no Ceará. Como falei, outros movimentos já estavam acontecendo desde muito tempo, e na República Velha, no nosso território brasileiro naquela época, muitos desses movimentos eram tidos como ilegais por conta do que estava em voga. Na época, o mercantilismo era mais bem visto, principalmente por cafeicultores, por homens grandes latifundiários que eram interessados na permanência desse processo de escravidão. Então, Chico da Matilde contribuiu justamente porque, naquele período, ele era prático da capitania dos portos. E por estar muito próximo aos jangadeiros, ele vai ter uma convivência maior com esse tráfico negreiro que ocorria naquele porto. E aos poucos ele foi se envolvendo diretamente nesses movimentos em prol do abolicionismo, em prol da libertação dos escravos. Ele era uma pessoa influente entre os jangadeiros. Ele convenceu vários jangadeiros a se recusarem a transportar os navios negreiros que seriam vendidos lá para o sul do nosso país. Isso, fechando o porto de Fortaleza, ele impediu o embarque de vários escravos para outras províncias. Esse fato teve repercussão nacional e isso fez com que Ceará se despontasse. Apesar de sofrer muita humilhação, durante muito tempo ter sido uma província desmerecida de várias políticas públicas, desde sempre na República, que foi alvo de o Ceará foi alvo de várias manifestações, várias contestações e revoltas durante esse período. E aí também mais uma manifestação muito importante que ocorreu nessa fase para que engrandeceu o movimento pela abolição. Sendo assim, nós vamos estar notando como o Francisco José do Nascimento vai ser essa voz que ecoa naquele período da história. A voz que ecoa e até hoje é lembrada, Francisco José do Nascimento como um símbolo de resistência, aquele que vai estar lutando contra uma força maior. Então, esse termo resistência é qualquer esforço organizado para defender um ideal comum. Não era um ideal pessoal, é um ideal que mais pessoas estavam envolvidas, né? E esses movimentos podem incluir também qualquer milícia ou qualquer guerrilha ou armada contra uma autoridade. No caso do que ocorreu aqui no Ceará, foi uma organização de jangadeiros. E aí a força e a influência que ele tinha no meio dos seus fez com que ele se tornasse uma voz ouvida e obedecida e até hoje lembrada. E diante disso ele vai receber homenagens, né? Vai falecer, infelizmente faleceu no dia 5 de março de 1914, um ano
em que estava próximo o que ocorreu e marcou a Primeira Guerra Mundial, mas a luta pela escravidão, ela rendeu a ele homenagens, rendeu a ele reconhecimento. Além do codinome que recebeu como Dragão do Mar, como se fosse aquele que emergia das águas, aquele que rugia, que amedrontava, que causava admiração e ao mesmo tempo orgulho, né? E recebeu esse título em homenagem à sua coragem, justamente por ter coragem de lutar contra o racismo e lutar pela liberdade de todos. Então, fazendo homenagem, foi dado a ele esse título de Dragão do Mar, esse centro cultural de Fortaleza, da qual muitos de nós conhecemos, ou se não conhecem, essa imagem representa, dentro do Centro Cultural de Fortaleza, o Dragão do Mar. Eu particularmente já visitei, e dentro daquela cúpula, ali por baixo, a gente fala e a voz é como se estivesse ecoando para os ares, né? E na minha breve interpretação, representa também a voz que precisa ser passada para mais pessoas. A voz que luta pelo que acredita, ou seja, pelos direitos de todos de forma igual. E é um importante símbolo e bonito, né? Que você é convidado também a conhecer lá em Fortaleza. Porém, antes de que isso ocorresse, um ano antes, no dia 1º de janeiro de 1883, estava acontecendo um fato marcante da qual 116 escravos tinham recebido a alforria, esse título que dava a liberdade, onde as pessoas precisavam guardar pouco do seu dinheiro para comprar aquilo que é tão precioso, dado por Deus, que era a liberdade da qual essas pessoas não tinham. Então, pelo fato de ter isso acontecido, há historiadores que dizem que a data da abolição do Ceará não seria só no dia 25 de março de 84, e sim no dia 1º de janeiro de 1883. Como a história é feita de fontes e fatos e vários depoimentos, é importante que a gente também saiba que houve esse fato também um ano antes, que foi na Vila de Acarape, na atual cidade de Redenção, município de Redenção, onde teve todo um cerimonial, da qual José do Patrocínio estava presente, e da qual essa data ficou marcada na vida dessas pessoas. Daí a importância de valorizarmos a nossa liberdade, no sentido de reconhecer os mesmos princípios da qual eram lutados desde a época da Revolução Francesa, pelos ideais do Iluminismo, da qual nós já vimos, liberdade, igualdade, fraternidade. É preciso lutar pela liberdade. Liberdade para quem? A que grupo, né? Então é preciso que isso aconteça de fato. E essa luta pela liberdade, hoje temos, e não às vezes valorizamos, no sentido de lutar e estudar, valorizar a educação como uma forma de colocar a voz para denunciar o que não é certo. E aí nós vemos bem na entrada da cidade de Redenção, temos esse símbolo, da qual foi desenhada aí esta mulher, demonstrando a liberdade, né? Então, Redenção, conhecida também como Rosal da Liberdade, é considerado o símbolo da abolição da escravatura no Brasil, ainda hoje. E a cidade de Redenção vai ser considerado símbolo dessa abolição da escravatura. A data é comemorada no dia 13 de maio dessa libertação, mas, na verdade, foi a primeira cidade a libertar 5 anos antes do dia, no caso, de janeiro de 1883, dando essa alforria para esses ex-escravos. Hoje, oficialmente, a abolição completa praticamente 150 ou mais alguns anos, e para essa cidade vai render a ela um título, né, da primeira cidade brasileira a libertar os seus escravos. E o reconhecimento é grandioso, né? Criou até uma sociedade chamada Sociedade Redentora Acarapense, né? Que seria referente a esta cidade, Vila Acarape.
Aí nós vamos estar passando adiante. Isso vai estar colocado no museu da cidade. Histórias contadas nesse museu municipal ainda hoje são mantidas várias peças, documentos que comprovam esse ato e, infelizmente, o feito de escravizar. Nós vamos estar vendo aqui que correntes eram colocadas em pessoas no engenho. Essas correntes aí são reais àquele período, são fidedignas àquele fato. E a gente fica imaginando como o ser humano é capaz de tratar o outro como uma coisa, como uma mercadoria, né? Quando a gente vê esses grilhões, a gente vê que realmente a que ponto a ganância pode levar o ser humano a tratar o outro. Temos também dentro do museu esse livro de compra e venda de escravos. Ele vai datar do dia 15 de julho de 1876 até 1881. Tantas pessoas, tantos dados registrados de pessoas com histórias que foram trazidas obrigadas para um lugar que não é seu, sendo colocadas como objetos para esquecer da sua própria existência, perdendo a sua identidade. Se esse objeto, se esse livro se mantém intacto, colocado no museu, ele nos faz lembrar da importância do documento histórico como patrimônio para nos lembrar, para nos trazer à memória aquilo que não pode ser esquecido. Porque há pessoas, há interesses, há grupos de pessoas que querem que esses fatos sejam esquecidos. Que aí foram registros do período que o Brasil não valorizava, entre aspas, né, a pessoa humana, tratava como uma mercadoria. Então, o Museu Senzala Negro, o porão da antiga fazenda do coronel português Simeão Jurimenha, é preservado o cativeiro dos seus escravos, além da Casa Grande manter ainda várias características normais, características reais daquele período, características gerais. E a gente vai estar vendo que muitos desses patrimônio, hoje, ele é fonte de visitação. E, mais do que isso, excursões e levar os alunos a refletir sobre os fatos é a nossa missão como educador e como cidadão de valorizar a história e lutar para manter essa liberdade, né? E lutar também para que esse direito pela igualdade possa ser um dia na nossa vida seja adquirido. Então, essas excursões também, não sei se você já foi visitar um museu do tipo, né? Mas se tiver a oportunidade, passando aí a pandemia, a oportunidade que a gente tiver, seria muito importante, que é revisitar nossa história. Continuando, a gente vê aí essas fotos que representam também, estão lá no museu, dessa triste memória, porém uma triste realidade que ocorreu. A gente viu aí que o nosso país ele deve muito ao trabalho e aos ensinamentos dos povos africanos que deixaram suas famílias e vieram servir, e além de servir, de ser escravizados, que não bastava servir, tinha que ser coisificado, ou seja, dado preço como se fossem simples mercadorias. Quantas histórias estão por trás por entre essas paredes que a gente não conhece? Quantos gritos, quantos gemidos, quantas vozes que foram silenciadas aí, que a gente hoje só vê essa imagem, mas que são tristes por se tratar de ter sido com pessoas. E aí a gente vê o tronco também representando o local onde eles eram presos, açoitados e eram colocados como verdadeiros animais, né, gente? E infelizmente essa realidade ocorreu, e justamente a importância que tem o museu, que é para as pessoas compreenderem e até se entenderem. Faz parte da nossa
identidade. Querendo ou não, é a nossa história que está sendo colocada. E aí a gente vai estar observando que entre todas as reivindicações, o foco principal era a liberdade. A liberdade precisava ser concedida. E essa liberdade, baseado nas leis que nós temos, direito à vida, né, direitos inalienáveis, direito à liberdade de expressão, de ir e vir, liberdade de culto religioso, liberdade no sentido real em si. Ela vai lutar pela igualdade, onde cor nenhuma vai definir o que uma pessoa merece ou não. E nós precisamos continuar lutando por essa equidade, para que nós possamos ter direitos iguais, para que pessoas que estão no topo, na elite, possam também baixar a guarda, ver o quanto que são devedoras para tantas pessoas que sustentam essa sociedade brasileira. Fazendo isso, a gente vai estar valorizando a nossa identidade. Essa identidade independe da nossa etnia, seja ela branca, indígena, negra. Somos merecedores como cidadão, de ser tratado como iguais, né? E aí, isso é a nossa luta. E a educação desempenha esse papel. Valorize a educação que nós e que você tem. E essa oportunidade que você tem de ser melhor vai também depender da valorização que você dispõe para lutar pelo seu conhecimento. Porque o conhecimento também liberta a mente, né? Então, como vimos, Ceará é terra da luz não só por conta das praias, diga-se de passagem lindíssima do Ceará, mas pela sua diversidade. E o Ceará tem essa diversidade, tanto linguística quanto cultural, e luta por esta inclusão. Devemos sempre primar pela inclusão de todas as pessoas nos seus direitos e deveres. E, como sempre, não deixar de combater o preconceito, que infelizmente são alguns resquícios que ficaram na história do nosso país até hoje. Pessoas são colocadas e tiradas de funções ou cargos por conta da cor da sua pele, por conta do jeito de ser, da sua origem. Todos somos brasileiros, né? E é isso, gente. Eu agradeço pela atenção, que possamos ter visto e aprendido que o dragão do mar vai ser o Chico da Matilde. Este homem que vai ser reconhecido sempre como esse jangadeiro que resistiu, que lutou pela liberdade e que nós precisamos valorizá-la, né? E que nós possamos também estar juntos na nossa próxima aula. Então, desde já, obrigado pela sua atenção. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e até nossa próxima aula.